Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje nós vamos continuar com o nosso opúsculo de São Boaventura sobre a vida perfeita. Capítulo 3. A perfeita pobreza. Também a virtude da pobreza é necessária à perfeição. Sem ela, ninguém pode ser perfeito, como atesta nosso Senhor, que no Evangelho diz: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Daí se vê que o cúmulo da perfeição evangélica consiste nessa excelência de pobreza. Não creia, portanto, ter chegado ao auge da perfeição quem ainda não é um imitador perfeito da pobreza evangélica. Porque Hugo de São Vítor diz: por grande que seja a perfeição dos religiosos, não é, contudo, uma perfeição acabada se neles falta o amor à pobreza. Duas coisas há que a qualquer religioso e mesmo a qualquer pessoa devem estimular ao amor à pobreza. A primeira é o exemplo divino, que é irrepreensível. A segunda é a promessa divina, que é inestimável. O primeiro, pois, que em ti, serva de Cristo, deve inflamar o amor à pobreza, são o amor e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele foi pobre no nascimento, pobre na vida, pobre na morte. Vê que exemplo de pobreza te deixou para que tu, pelo seu exemplo, te faça amigas da pobreza. Pobre foi nosso Senhor Jesus Cristo nascendo, a ponto de não ter casa, nem veste, nem alimento. Mas um estábulo era sua casa, vis panos as suas vestes e um pouco de leite, dado por uma virgem o seu alimento. Daí o suspiro do apóstolo São Paulo, que, considerando esta pobreza, exclama em sua epístola aos Coríntios: Conhecesses a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vosso amor, a fim de que vós fosseis ricos pela sua pobreza. E São Bernardo diz: havia no céu eterno a fluência de todos os bens, mas não se encontrava aí a pobreza. Na terra, porém, abundava e superabundava a pobreza, e o homem não conhecia o seu valor. Desejando-a, desceu o Filho de Deus para escolhê-la para si e para torná-la preciosa para a sua estimação. Nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu-se-nos como exemplo de pobreza também durante a vida no mundo. Ouve, Virgem consagrada, ouve vós todos que professastes a pobreza. Quão pobre foi o Filho de Deus, o Rei dos Anjos, durante toda a sua vida. Tão pobre foi que, às vezes, não encontrando abrigo, era obrigado a dormir com os seus apóstolos fora da cidade e vilas. Por isso, refere o evangelista São Marcos, depois de tudo observar, como já era tarde, saiu com os 12 para Betânia. Sobre esse texto diz São Beda: ele olhou em seu redor, a ver se alguém o receberia em sua casa, porque tanta era a sua pobreza e tão pouco obséquio encontrava que em tão grande cidade nenhum abrigo achou. E Mateus diz: as raposas têm covas, as aves do céu têm ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor dos Anjos não somente foi pobre ao nascer, não somente pobre durante a vida, mas para acender em nós o amor à pobreza, foi paupérrimo na morte. Vós todos, que fizeste voto de pobreza, atendei e vede quão pobre se fez ao morrer por nosso amor esse rico Rei dos céus. Foi despido e privado de tudo quanto possuía. Foi, digo, despido de suas vestes, quando dividiram suas vestes e lançaram a sorte sobre a sua túnica. Foi privado do corpo e da alma, quando a sua alma se separou do corpo, nas cruciantíssimas dores da morte. Foi também privado da divina glória, quando não o glorificavam como Deus, mas tratavam-no como malfeitor. Como Jó no capítulo 19 se queixa: roubaram-me a minha glória. Dos exemplos de tanta pobreza fala São Bernardo dizendo: vede o pobre Cristo, nascendo sem casa, deitado num presépio, entre um boi e um jumento, envolto em vis paninhos, fugindo para o Egito, sentado sobre um jumento, dependurado nu no patíbulo. Como, pois, poderá haver um cristão tão miserável? Como poderá haver um religioso tão astuto e cego,
que ainda ame as riquezas que despreze a pobreza? Quando vê e ouve que Deus, o Senhor do mundo, o Rei dos céus, o unigênito de Deus, sofreu as privações de tanta pobreza? É, na verdade, uma perversidade muito grande, diz São Bernardo, querer ser rico e vil animalejo, por amor a quem o Deus de majestade e o Senhor Sabaoth quis tornar-se pobre. Procure as riquezas do pagão que vive sem Deus. Procure as riquezas o judeu que recebeu promessas terrenas. Mas tu, Virgem de Cristo, tu, serva do Senhor, como poderás buscar riquezas quando professastes a pobreza? Quando vive entre os pobres de Jesus Cristo? Quando pretende ser filha do pobre pai Francisco? Quando prometeste ser imitadora da pobre mãe Clara? Sobremodo, caríssima irmã, é de envergonhar a tua e a minha avareza, porque tendo professado a pobreza, mudamos a pobreza em avareza, apetecendo o que não é lícito, desejando o que a regra proíbe, quando o Filho de Deus se fez pobre por nossa causa. Não padece dúvida que quanto mais fervorosas amante fostes da pobreza professa, quanto mais perfeitas imitadoras da pobreza evangélica, tanto mais abundante tereis de todos os bens, quer temporais, quer espirituais. Se, porém, fizerdes o contrário, se desprezardes a pobreza que professastes, a vez de carecer de todos os bens, assim temporais como espirituais. Maria, a pobre mãe do pobre Jesus, diz: os famintos encheu de bens e os ricos deixou vazios. A mesma coisa atesta o santo profeta Davi, dizendo: os ricos sofrem fome e necessidades, mas aos que procuram o Senhor não faltará nenhum bem. Porventura não lestes, porventura não ouvistes a nosso Senhor Jesus Cristo recomendar no Evangelho de São Mateus a seus apóstolos? Não sejais solícitos dizendo: que comeremos ou que beberemos, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Ouve também o que ele diz no Evangelho de São Lucas: quando vos enviei sem bolsa, sem alforge e sem calçado, porventura vos faltou alguma coisa? E eles responderam: nada. Se, pois, o Senhor alimentou no meio dos duros e incrédulos judeus os seus discípulos, sem que estes discípulos necessitassem prover-se por própria solicitude, será de admirar se alimenta no meio dos fiéis cristãos os frades menores que professam a mesma perfeição? Será de admirar se alimenta as pobres irmãs imitadoras da pobreza evangélica? Portanto, lançai nele toda a solicitude, porque ele tem cuidado de vós. Sede, pois, tanta a solicitude de Deus, nosso Pai, a nosso respeito, tanto o seu cuidado de nós. É de admirar que essas coisas temporais, essas coisas vãs e perecedoras, nos arrastem a dirigir-lhes toda a nossa preocupação. Certamente não acho outra explicação senão a avareza, que é a mãe da confusão e também da condenação. Não encontro senão outra coisa senão que nas nossas afeições nos afastamos muito de Deus, nossa salvação. Não há outra coisa senão porque o fervor do amor divino arrefeceu e gelou dentro de nós. Na verdade, se fôssemos bem fervorosos, nós haveríamos de seguir a Cristo nus, porque os homens, quando sentem grande calor, costumam desnudar e despir-se. É sinal de grande frieza nossa sermos atraídos por essas coisas temporais. Ó meu Deus, como poderemos ser tão duros para com Jesus, o qual saiu de sua terra, isto é, do céu, e de seu parentesco, isso é, do meio dos anjos e da casa de seu pai, isto é, do seio do Padre, e se fez por nós pobre, abjeto e desprezado? E nós recusamos a abandonar, por amor a ele, um mundo fétido e miserável? É verdade que com o corpo deixamos o mundo, mas ai, todo o coração, toda a mente, todo o nosso desejo é ocupado e absorvido pelo mundo. Ó feliz serva de Deus, lembra-te da pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. Grava no teu coração a pobreza de teu pobre pai São Francisco. Pensa na pobreza de tua mãe Santa Clara e entrega-te à pobreza com todo o zelo, com todos os esforços. Abraça a tua senhora a pobreza, nem queiras amar
pelo nome do Senhor outra coisa debaixo do céu, senão a pobreza. Não procures a honra, não alguma coisa temporal, não as riquezas, mas observa fielmente a santa pobreza que prometestes guardar. Ter e amar riquezas é infrutuoso. Amar e não ter é perigoso. Ter, porém, e não amar é laborioso. Portanto, é mais útil, mais seguro, mais agradável e obra de perfeita virtude não ter riquezas nem as amar. Por isso o conselho do Senhor, assim como o seu exemplo a respeito da pobreza, devem mover e inflamar todo cristão a amar a pobreza. Ó, bem-aventurada pobreza, quão agradável a Deus fazes o teu amante e quão seguro neste mundo. Quem diz, São Gregório, não tem no mundo o que ama, não encontrará no mundo o que deve temer. Lê-se na vida dos padres que um certo pobre irmão tinha uma só esteira, com a metade da qual se cobria de noite, servindo a outra metade de colchão. Uma noite, em tempo de muito frio, o superior do mosteiro ouviu exclamar: Graças vos dou, Senhor. Quantos ricos estão agora no cárcere, não obstante a sua riqueza? Quantos em grilhões e atados? Quantos com grilhetas aos pés? Eu, porém, sou como um imperador. Uso livremente de meus pés e ando por onde quero. Assim tens, caríssima irmã, o primeiro, isto é, o exemplo da pobreza. O segundo que te deve inflamar ao amor da pobreza é a promessa divina, que é inestimável. Ó, bom Senhor Jesus, rico para todos, quem poderá dignamente exprimir com palavras, sentir no coração, ou com a pena descrever aquela glória celeste que prometestes dar aos teus pobres? Não merecem eles, com a sua pobreza voluntária, tomar parte na glória do Criador? Não merecem entrar nas potências do Senhor, naqueles tabernáculos eternos, naquelas lúcidas mansões? Ah, sim, merecem tornar-se cidadãos dessa cidade de que Deus é o artífice e fundador. Tu mesmo, com a tua boca bendita, lhe prometestes nas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é outra coisa senão tu mesmo, Senhor Jesus Cristo, que és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A ti mesmo te lhes darás como prêmio, como recompensa e gozo. A ti hão de gozar, em ti se regozijarão, em ti hão de saciar-se, pois comerão os pobres e ficarão fartos, e louvarão ao Senhor os que te procuram. Os seus corações viverão por todos os séculos dos séculos. Amém. E é isso, pessoal. O nosso próximo capítulo será sobre o silêncio. Até o próximo vídeo.